E por falar em setor policial, agora chegou a hora do quadro de segurança pública no Bom Dia Litoral dessa terça-feira. O nosso convidado especial de toda terça-feira é ele, Nilson Diniz, delegado da Polícia Civil, também vereador aqui na cidade de Paranaguá e especialista em segurança pública, que está de férias da Polícia Civil, 2 semanas de férias, também aproveitando o recesso aí como vereador, para descansar um pouquinho, né, Nilson? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre. Doutor, eu quero falar com você sobre um caso que chamou muita atenção aqui na cidade de Paranaguá, mas não especificamente sobre essa situação, porque a Polícia Civil, a Polícia Militar ainda estão trabalhando nesse caso. Eu quero falar sobre essa situação em que um pai teria jogado o filho no chão, depois de percebido, a filha, né, depois de ter percebido que essa criança teria se machucado, ele então teria se esfaqueado, foi levado ao Hospital Regional do Litoral, passou por cirurgia. Nesse caso de violência contra a criança, principalmente uma criança tão nova, um bebê, como a Polícia Civil trabalha para poder juntar todos os elementos necessários para levar à prisão o responsável por crimes ou agressões como essas? É até importante você mencionar isso, Pierre, porque na semana passada, na última sessão, na sessão extraordinária na Câmara, foi aprovado a criação de uma rede de proteção à mulher. Essa rede de proteção da mulher, ela é muito importante porque posteriormente vai ser criado um protocolo de atendimento. E esse protocolo, ele é aplicado também nos casos de violência contra criança e adolescente. Vou te dar um exemplo. Normalmente, essas ocorrências chegam primeiro ao conhecimento do hospital, da direção do hospital. Então, é de suma importância que, concomitantemente ao atendimento médico, os órgãos policiais sejam informados sobre o fato. Nós já temos hoje um fluxo muito bom de troca de informações com o Hospital Regional do Litoral. Sempre que entra uma pessoa baleada, uma pessoa vítima de violência, seja por ferimento de arma branca, seja por lesão corporal, eles entram em contato com a Polícia Civil e informam para que uma equipe da seção de investigação se dirija e já inicie aquelas primeiras diligências em loco. E é isso que vem possibilitando rapidamente a verificação se é uma situação de flagrante delito, se o autor das agressões está, inclusive, no hospital, e também a oitiva daquelas primeiras testemunhas do fato. Esse fluxo é muito importante para situações como essa. Esse caso, provavelmente essa criança chegou ao hospital, lá, no momento da triagem, já se obteve as primeiras informações e comunica-se à Polícia Militar ou à Polícia Civil, conforme for o caso. Existem qualificadoras que agravam a punição para o agressor de crianças, principalmente crianças recém-nascidas, bebês? Sim, existe aí uma gama de crimes que podem ser adequados a esse caso, tá? Isso vai depender do ânimo da pessoa que cometeu a conduta ilícita. Pode se enquadrar, por exemplo, numa lesão corporal, violência doméstica, não contra a mulher, mas existe um tipo penal, um crime da violência doméstica, que é contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro. Então, nesse caso, filho dele, ele cometeu essa lesão contra o descendente, ele vai responder por esse tipo penal. É um tipo penal que prevê uma pena máxima de 3 anos, existem algumas circunstâncias que aumentam essa pena, uma em especial por se tratar de uma criança. Então, a responsabilização, óbvio, ainda muito aquém da que deveria ser, mas ela é importante. Essa pessoa pode ser, inclusive, presa em flagrante delito. A gente viu também aqui na semana passada um homem que teria agredido a esposa. Na verdade, pelas imagens dá para notar que ele agrediu a esposa. Sim. Aqui a gente não supôs, a gente viu, a gente presenciou agressões, inclusive em uma loja aqui da cidade de Paranaguá. Ele agrediu a esposa numa loja e a esposa com a criança, com o filho do casal no colo. Nesse caso, quando há agressão à esposa, sendo que corre o risco também essa agressão ela acontecer com a criança, esse crime ele é ainda mais grave e essa pessoa pode responder por algumas qualificadoras que vão deixar ele na cadeia por mais tempo? Sim, nesse caso aí ele vai responder pela lesão corporal violência doméstica contra a esposa, pode também uma lesão corporal violência doméstica contra o filho, ou seja, são 2 tipos penais aí, são 2 crimes com pena de até 3 anos. Ele realmente, esse sujeito especificamente que você está mencionando, ele foi preso em flagrante, entendeu? Então é um fato grave, mas repito,
com responsabilização penal ainda muito aquém do que deveria ser. Se você analisar a repercussão penal e a lesão causada, são desproporcionais, né? A gente tem que rever nosso ordenamento jurídico para propiciar realmente a responsabilização dessas pessoas, mas ele, como aconteceu no exemplo, ele pode ser preso em flagrante e permanecer algum tempo à disposição da justiça. A punição, e uma punição severa, ela é fundamental para servir de exemplo para evitar novos casos, na sua opinião? Eu menciono que não há fator melhor para inibir a prática de crimes do que a repercussão, que a responsabilização dessas pessoas. A partir do momento que você vê um crime de extrema gravidade como esse acontecendo, e esse sujeito, esse autor, ele não tem nenhuma responsabilização, o Estado realmente não responsabiliza ele, qual é o recado que você diz para toda a sociedade? Que a sensação de impunidade vai se perpetuar, que não vai ser a pessoa que praticar um ilícito dessa magnitude não vai receber uma punição estatal da mesma proporção. Então é muito importante que realmente essas pessoas sejam responsabilizadas para que isso gere um efeito inibitório em toda a sociedade, principalmente naqueles que desejam se aventurar na prática de crimes. Então isso acontece em homicídios, crimes mais brandos, a polícia tem que apurar a autoria o mais rápido possível. Aí sim a gente consegue realmente inibir a prática de crimes. Doutor, passamos semanas aqui no quadro de segurança pública, no Bom Dia Litoral, sem tocar no assunto de crime organizado, de quadrilhas especializadas no tráfico de drogas e que disputam pontos aqui no litoral paranaense, em especial na cidade de Paranaguá, por causa do Porto de Paranaguá. Entretanto, nos últimos dias a gente viu aumentar mais uma vez o número de tentativas de homicídios e também homicídios aqui no litoral. Pelo menos não ainda daquela forma como foi no primeiro trimestre de 2021, mas já uma elevação, volta até essa movimentação de criminalidade aqui nessa região do estado. A Polícia Civil continua trabalhando para poder evitar esse tipo de crime, para poder coibir essas organizações criminosas? Sim, PR, com certeza, aí são ações que elas precisam se manter durante o ano, mas eu vou deixar claro para você que esses últimos homicídios, nem todos têm vínculo com a atividade de organizações criminosas, tá? A grande parte deles, se você analisar o histórico criminal das vítimas, ele é extenso. São pessoas já inveteradas na prática de outros delitos, principalmente crimes patrimoniais, como roubos e furtos, e isso realmente pode ser o motivo da morte dessas pessoas. Tivemos também um homicídio que foi em decorrência de uma briga. Então, assim, não todos são vinculados à organização como nós sofremos lá no mês de março, que ali existia uma disputa latente. Ali foi imprescindível uma intervenção do Estado por meio de seus órgãos de segurança pública para fazer cessar aquela disputa, pelo menos naquele momento. Esses homicídios, eles já saem um pouquinho dessa regra. Estão sendo investigados, mas a princípio, a grande maioria desses homicídios não possui vínculo com essa disputa entre organizações criminosas. Um telespectador nosso, Vanderlei Bombiquiades, ele pergunta por que os autores de feminicídio e também estupradores não são colocados no mesmo ambiente, na mesma cela, daquelas pessoas que cometem outros delitos como furtos, assaltos e até mesmo homicídios. Por que essas pessoas são colocadas em locais separados? Porque, PR, nem todo caso de feminicídio você separa o preso, tá? O que acontece é que ele gera uma repercussão, inclusive, na comunidade carcerária negativa. E a partir do momento que esse preso se encontra à disposição do Estado, ele é de responsabilidade do Estado. O Estado se torna garante da sua integridade física. Então, nesse momento, se você pega, por exemplo, vou dar um exemplo básico. Nós temos dois grupos criminosos, duas organizações criminosas disputando território no nosso município. Se nós pegarmos um integrante dessa organização criminosa e colocarmos na ala onde os presos são integrantes de outra organização criminosa, nós estamos condenando ele à morte. Só que esse preso aqui, ele é de responsabilidade do Estado. O Estado precisa, é dever do Estado garantir sua integridade física. Que ele responda a um processo justo e seja condenado ao final, mas o Estado não pode condená-lo à morte. Em razão desse fato, ele é colocado numa cela separada, numa ala separada, para que não haja esse evento. A mesma coisa ocorre com os autores de crimes contra a dignidade sexual. A própria comunidade carcerária, ela refuta esse tipo de crime. Então, se você pegar um autor de estupro, por exemplo, e colocar no convívio, né, onde ficam os presos
que cometeram os demais crimes, obviamente você está condenando ele à morte. E o Estado tem o dever de garantir sua integridade física para que ele responda a esse processo e seja eventualmente condenado no final. Dentro da comunidade carcerária, entre os presos, existe uma espécie de código do que eles não aceitam em hipótese alguma, como, por exemplo, o estupro? Você vê que todos os presos, independente dos crimes que praticam, eles possuem mães, filhas, irmãs. Então, é o tipo de crime que isso é histórico, né? É um crime que ele é realmente repudiado, inclusive, pelos detentos, né? Dos crimes comuns. E, obviamente, por essa razão, criou-se a necessidade de criar uma ala intitulada Seguro, aonde você coloca também aquelas pessoas que estão sendo ameaçadas de morte. Por exemplo, tem um preso na ala, onde é o convívio com os demais presos, e essa pessoa está na iminência de ser morta naquela ala. Você tem que realmente retirá-la dali e colocar numa ala separada, essa ala intitulada Seguro. Isso ocorre também com os autores de crimes sexuais. Se você colocar esse autor de crime sexual na ala onde ficam os demais detentos, ele vai ser morto, né? Então, por isso que há necessidade realmente de ter um seguro. Aqui na cadeia pública de Paranaguá, eu acabei participando da gestão compartilhada da cadeia pública, nós tínhamos uma ala específica para isso. A ala Seguro. Ali ficavam os autores de crimes sexuais, ficavam aquelas pessoas que tinham algum litígio com os demais detentos, ou seja, aquelas pessoas que você precisava isolar para que fosse respeitada a integridade física. Todo o sistema carcerário brasileiro conta com alas determinadas como seguro, com alas nominadas? Sim, todo o sistema carcerário brasileiro conta, porque nós temos, né, uma gama de autores de crimes sexuais que não podem ser colocados no mesmo ambiente que os demais crimes, autores de homicídio. O crime de homicídio, por exemplo, pode ser um crime de ímpeto. Você pode ter uma discussão e alguém pode ser levado à morte nesse momento, mas o crime sexual, você reputa determinadas qualidades específicas a esse autor. Então ele já tem aquela índole criminosa e toda a comunidade carcerária o vê também até como excluído desse grupo. Então é imprescindível, todas as cadeias possuem, todas as casas de custódia possuem, as penitenciárias possuem determinados locais, alas, para que essas pessoas fiquem isoladas. O homicídio contra pai e mãe também conta como uma situação em que o preso precisa ser levado para essa ala de seguro ou não? Necessariamente não, PR, mas aquilo que eu te falei, dependendo da repercussão social desse fato, você vai ter que isolar. Então, isso depende muito da sensibilidade, principalmente da polícia penal, que fica fazendo a gestão da cadeia pública, perceber se realmente é possível, mantendo a integridade física desse preso, deixá-lo no convívio com os demais detentos. A partir dessa sensibilidade, pode ser que em determinados casos, até de autores de crimes que não sejam os crimes sexuais, seja necessário que eles sejam isolados. Depende, por exemplo, de um homicídio cometido com extrema crueldade, que realmente traz essa repercussão negativa em toda a comunidade. Em determinados momentos, essa pessoa também vai ter que ser isolada. Então, isso depende muito da sensibilidade. Agora, inclusive, a gente realizando prisões, aqui se dizia que não existia essa disputa entre organizações, né? Até que um dia nós prendemos alguns integrantes daquele grupo que era rival da organização que já se encontrava aqui na cidade. E eles mencionando, não somos de nenhuma organização rival. Eu falei, então podemos colocar vocês no convívio, né? Com os demais detentos. Não. Eu preciso, me bota no seguro. Ali mesmo ele já disse que ele fazia parte do grupo rival, entendeu? Então isso parte até do próprio preso, né? Ele já chega à delegacia, é autuado e já diz, não me coloca no convívio, me coloca no seguro, porque ele sabe que se ele for colocado no convívio, ele vai ser morto. Doutor, muito obrigado por pausar suas férias para poder participar aqui do quadro de segurança pública no Bom Dia Litoral. O aguardo na próxima terça-feira, se o descanso permitir, se você estiver disposto a pausar mais uma vez esse descanso da Polícia Civil e também da Câmara de Vereadores aqui da cidade. Eu agradeço, PR, estarei aqui com certeza. Muito obrigado pela participação sempre.